Mocha, LiveScript, JavaScript, JS, JScript, ActionScript, ECMAScript, ES5, ES6, ES19, ES20, ES8. O que é isso? Precisamos renomear o JavaScript, será? Vamos discutir sobre isso nesse vídeo. Vamos lá. E nesse vídeo vamos falar então sobre um assunto polêmico, até dá para se dizer, né? Ao longo desses quase 30 anos aí do JavaScript, muita gente sempre questiona, né? E é realmente um problema, que é o nome do JavaScript, que tem vários problemas. E a origem disso, né, eu até anotei aqui para falar para vocês, a origem teve um post no LinkedIn, num grupo de Facebook, na verdade, e que alguém perguntou, né, alguém de alguma comunidade perguntou se já não era hora de mudar o nome do JavaScript. Aconteceu que quem viu esse post criou um artigo, né, que eu vou deixar linkado aqui, que está falando justamente sobre rebranding do JavaScript. Ele explica um pouco sobre as ideias dele, e isso também originou um episódio de podcast lá do pessoal do JS Party, né, que é um podcast muito legal, que até deixo aqui a dica para vocês escutarem. E nesse podcast de mais de uma hora, eles abordam então justamente isso. Será que a gente precisa renomear o JavaScript? Será que esse nome é tão ruim assim que a gente precisaria achar uma alternativa? E nesse podcast tem algumas pessoas que ficaram com o lado positivo, de dizer que sim, precisamos trocar o nome, e outras pessoas que ficaram do lado negativo, dizendo não, jamais, tem que ser esse nome. E a minha ideia aqui é discutir com vocês sobre esse assunto. Então acho que a gente pode começar dizendo que, na verdade, o nome oficial do JavaScript, não tem como mudar, isso é o ECMAScript. E isso já começa a trazer um pouco de confusão, principalmente para quem está entrando na área. Então, apesar do nome popular ser JavaScript, o nome oficial da especificação é ECMAScript. Inclusive até o Brendan Eich, o próprio criador do JavaScript, menciona que na época ficaria muito estranho falar, porque o nome é ruim mesmo, ECMAScript. Então esse EMA é a organização internacional aí que padroniza um monte de coisa. Uma delas então foi o JavaScript e o nome ficou ECMAScript, só que realmente é um nome que não é muito bom, mas é o nome oficial. E vale a gente falar então um pouco de história, assim, né, pensando no nome do JavaScript, como que a gente chegou até esse nome, como que a gente chegou nessa confusão e por que a gente está debatendo aqui agora se deveria ou não alterar o nome. Então, se a gente pegar e ir lá para aqueles 10 dias, né, entre aspas, em que o Brendan Eich criou a linguagem, a ideia dele era que o nome fosse Mocha. Esse era o nome oficial da linguagem, para quem não sabe. Logo depois, a linguagem foi nomeada para LiveScript, lá quando estava iniciando a guerra dos navegadores, né, lá por essa época mais ou menos. E esse acontecimento se deu dentro da Sun Microsystem, tem toda aquela história, a Sun tinha o Java e por algum motivo envolveram o setor de marketing na jogada e alguém teve a brilhante ideia de dizer, não, nós estamos apostando no Java para o futuro, quem sabe essa nova linguagem que está nascendo para rodar dentro do navegador deva se chamar JavaScript, porque daí a gente fica com Java no servidor e o JavaScript no navegador. Se provou que foi uma ideia muito ruim, na verdade. E essa ideia é tão ruim que até hoje, 30 anos depois, a gente ainda tem que estar explicando a diferença de Java e JavaScript. A gente que faz aqui a Brasil JS Conf, que acontece há 10 anos, todo ano a gente tem pessoas e empresas que vão para o evento achando que é um evento de Java. Vocês podem achar que é brincadeira, mas não é. Isso realmente acontece. E imagine, isso acontece dentro da área técnica, de pessoas que são da área de tecnologia. Imagine para quem não é da área de tecnologia. Eu explicar para minha mãe, para minha avó o que é Java, o que é JavaScript, se eu sou programador de Java ou JavaScript, é uma coisa muito difícil. Então essa confusão existe e esse é um ponto muito negativo mesmo. Um ponto que ficou negativo, não é negativo desde o início, é que a Oracle, aquela empresa aí, né, que tem vários poréns, não vou entrar em detalhes agora, ela comprou a Sun. Quando ela comprou a Sun, ela também ficou detentora do trademark JavaScript. Então, para quem não sabe, também tem esse absurdo que acontece, que também é algo negativo para o nome, que é o nome JavaScript não é nosso. Ele é da Oracle, a Oracle tem o trademark, né? Então a Oracle poderia fazer, entre aspas, o que bem entender com esse nome. Inclusive, de tempos em tempos a Oracle tenta fazer alguma coisa. Acho que o ano passado teve uma ação em que eles colocaram uma página dizendo que o JavaScript era da Oracle, que esse nome era da Oracle e tentaram trazer para a comunidade algumas soluções. Isso não funcionou muito bem. O que eu acho que a Oracle deveria fazer, mas provavelmente não vai, é doar esse trademark para a comunidade para a gente poder usar esse nome, né, sempre sem depender aí de um trademark.
Então o pessoal lá elencou vários prós e contras, né? E aqui eu vou listar alguns dos que eu achei mais interessantes, assim. Então, uma das coisas que eles levantaram lá no podcast é que o JavaScript, na verdade, ele está muito mais ligado à web, né? Desde o início, né? Tanto que a gente fala que é a plataforma web, que tem HTML, CSS, JavaScript e agora WebAssembly. Então o JavaScript está muito mais ligado à web do que ao mundo Java, que é, né, tá ligado àquele momento na história onde o setor de marketing lá decidiu que era uma boa estratégia utilizar esse prefixo de Java. E isso não é verdade, né? Nunca foi, então está muito mais associado ao web e não ao Java. Mais um argumento que as pessoas que estavam a favor, né, de trocar o nome do JavaScript é esse de que hoje a gente não necessariamente escreve mais código JavaScript. E quando eu ouvi isso eu parei para pensar, não, realmente é verdade, porque a gente tem React, a gente tem Babel, a gente tem Vue.js, a gente tem uma série de bibliotecas, a gente tem outras ferramentas que geram código de JavaScript, então não necessariamente a gente está sempre escrevendo código de JavaScript. Então para quem disse que gostaria de um rebranding, esse seria mais um motivo. Já no grupo de pessoas lá que é totalmente contra, e eu acho que eu me encaixo nesse grupo aqui também, a gente tem alguns motivos interessantes. Eu tenho aqui que é justamente sobre a popularidade. E hoje o JavaScript não tem necessidade de ser popular, porque o JavaScript já é a linguagem mais popular do mundo. Então a gente não precisa atrair mais pessoas da comunidade de software para desenvolver em JavaScript, né? Isso já tá feito. Então esse seria um argumento aí de por que a gente não deve renomear. Outro argumento que eu concordo bastante é que outras linguagens também têm esse problema aí de ter versões de libs, de geradores, que não necessariamente a gente está escrevendo naquela linguagem. Então, no JavaScript é assim, mas a gente também tem isso em Java, tem isso em Python, tem em diferentes linguagens. Então isso não seria um bom argumento para a gente simplesmente renomear por conta disso. Uma coisa que o pessoal abordou também, que eu achei importante de salientar, principalmente aqui no Brasil, vocês vão entender por quê, que é sobre o mercado aí de recrutadores, né? Então hoje a gente recebe um bombardeio de vagas, né? De quem tem experiência de 10, 15 anos em JavaScript vai receber lá uma vaga de programador Java, né? Então esse foi um argumento do pessoal de que por esse motivo a gente também deveria renomear o JavaScript. Do outro lado, a gente também tem que isso é verdade em qualquer linguagem, né? Então a gente pode receber uma vaga de venha ser freelancer aqui para fazer código, sei lá, relacionado à infraestrutura ou alguma coisa assim. Então não é algo que esteja ligado diretamente ao JavaScript em si, mas é algo que está ligado ao mercado de recrutamento mesmo, que o pessoal não sabe muito bem o que fazer. Outro ponto importante que o pessoal levantou de quem é totalmente contra, que eu concordo muito também, é que mudar o nome de uma coisa tão popular como é o JavaScript seria praticamente insano, porque imagina a quantidade de referências que a gente tem em documentação, em projeto, em artigo, né? Tudo referenciando sempre ao nome JavaScript, e se a gente mudasse, o nome seria um caos total. Hoje no mundo JavaScript também a gente tem algo bem distinto, né, que alguns anos atrás não existia, que a gente tem o JavaScript no servidor, então com Node.js, e no client com o JavaScript, né, com a própria engine. E então surgiu uma proposta aí, né, nesse artigo e lá no podcast, de que a gente talvez devesse ter o Server.js e o Web.js. Então, no caso do Web.js, seria o JavaScript que a gente já tem hoje. O Server.js seria para o Node.js e todas as ferramentas e todas as coisas que giram no mundo server-side. Não sei se eu gosto muito dessa ideia, mas é algo interessante. Outro problema levantado, que eu também concordo, é sobre o logo do JavaScript, né? Alguns anos atrás, a comunidade mesmo desenvolveu um logo que é um logo muito simples. É simplesmente um quadrado amarelo com um JS em cima. Mas, para quem lembra do histórico, lá quando foi desenvolvido esse logo, a comunidade já discutia sobre o problema do nome do JavaScript, principalmente por conta do trademark da Oracle. Então lá nessa época já surgiu uma iniciativa de não, vamos fazer um logo que não tenha problema com o trademark. Isso o pessoal até no podcast não comentou e nem o artigo original, talvez eles não chegaram nessa referência. Mas eu lembro que na época eu acompanhei e a origem foi justamente essa, de fazer um logo que ele fosse totalmente livre de trademark, então utilizando só a letra J e S. Vocês vão entender porque eu deixei isso para o final.
Nós também não temos um mascote oficial do JavaScript, assim como em outras linguagens a gente tem, né? Então, no PHP a gente tem lá o elefante, na linguagem Go a gente tem um bicho que eu não sei o que é, acho que é um esquilinho. Então, toda linguagem tem ali, né, um mascote, o que deixa mais amigável, assim. Também tem várias possibilidades comerciais, assim, né, de fazer ursinho de pelúcia, coisas desse tipo. O JavaScript não tem. Muita gente acha que o mascote do JavaScript é o rinoceronte, mas na verdade não é, isso nunca foi. O que acontece é que vários livros publicados lá pela O'Reilly, as capas tinham um rinoceronte, mas é porque os livros deles normalmente têm um animal. E no caso do JavaScript começaram a escolher um rinoceronte, mas esse não é a mascote oficial do JavaScript, a gente não tem uma mascote oficial. E é interessante, eu até achei engraçado que o pessoal sugeriu que o mascote oficial do JavaScript fosse uma aranha que pula. Por quê? Porque é uma Jumping Spider, então um J e um S. E aí eles piraram em cima da ideia, eu até achei muito engraçado, porque são muitas camadas que tem ali, porque daí Jumping Spider, então é a aranha que constrói teias, então na web, então o JavaScript está ali pulando e criando a web do jeito que ela é. Eu achei realmente interessante, tomara que alguém faça então esse mascote oficial que seja uma aranha saltadora. E a gente estava falando então do logo, né, que ele é muito simples, mas que tem uma origem lá de se livrar do trademark e usar o JS e não o JavaScript, e a gente chega aqui no final do vídeo com a conclusão do pessoal lá do podcast que estava indo contra, né, que não quer mudar o nome de JavaScript, eu concordo bastante também, o autor do artigo original também não concorda, e a gente chega na conclusão do quê? De que talvez a gente deva chamar o JavaScript de JS. Que é o que a gente já chama, inclusive aqui na Brasil JS a gente chama de JS. Então nós temos a JSConf, né, N JSConfs no mundo inteiro, e muita gente se referencia utilizando só a sigla. Então talvez, se a gente precisa fazer um rebranding de JavaScript, talvez a gente devesse simplesmente começar a chamar ainda mais de JS para quem não chama. Assim a gente se livra de todos os problemas de confusão com o Java, problemas de trademarking com a Oracle, né, e essa série de problemas que a gente abordou aqui no vídeo. E aí, agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Devemos mudar o nome de JavaScript? Essa discussão faz sentido? Eu acho que não faz muito, né? A não ser isso, de que a gente talvez deva começar a utilizar JS, né? Utilizar cada vez mais JS para não confundir com Java e ter os benefícios que a gente comentou aqui. Então, comentem aí, me digam o que vocês acham e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!